Porque muitas mulheres fazem atividade física, se alimentam bem e nem assim conseguem ter um resultado bacana. Meninas, vou contar um segredo para vocês. Eu já fui MC, sou palestrante, mas hoje é a primeira vez que eu faço palestra pelo Zoom. Então, vocês me perdoem se eu falhar aqui em alguma coisa, mas uma coisa eu garanto para vocês. Eu trouxe para vocês hoje o melhor conteúdo de todos os tempos. Bom, meninos, para quem não me conhece, quem é o palestrante de hoje? Eu sou Júlia Kress, eu sou especialista em soluções e sou mentora para mulheres na menopausa. E quem é Júlia Kress e o que eu faço? Eu sou a dona do maior portal Instagram do Brasil e a dona do programa Domine a Menopausa, que está revolucionando a menopausa no Brasil totalmente natural. O que eu faço exatamente? Eu ensino as mulheres a emagrecerem de forma natural e a dominarem os sintomas da menopausa, que é em torno de 76. Alguns são ocultos, outros psicológicos e outros físicos. Isso vai depender muito do estilo de vida de cada mulher. Afinal de contas, o que é o estresse? E como o estresse ele atua no organismo e as suas consequências? E como ter um estilo de vida saudável? Então, hoje, vocês vão aprender esses 3 itens e se vocês conseguirem colocar em prática esses 3 itens, vocês terão a saúde de vocês e o peso na palma da mão. Então, eu quero que você pegue papel e caneta e que você anote não só o que está na tela, mas sim o que eu vou falar para vocês. E por que a maioria das mulheres se alimentam bem, fazem a prática da atividade física e ainda assim não tem o resultado que deseja? Vamos descobrir o que está por trás de tudo isso. O estresse e o ganho de peso. O que está acontecendo hoje com o estresse e o ganho de peso? A gente vive numa sociedade altamente estressante. Antigamente, a gente dizia, eu não tenho tempo para mim. E agora, a gente fala, é muito entediante ficar o dia inteiro dentro de casa, tendo que conviver com as mesmas situações, você não sabe o que é sábado, o que é domingo e o que é feriado. Então, ficar nessa quarentena o dia todo dentro de casa, praticamente se resguardando, realmente um estresse. E aí a pergunta é, qual é o maior estresse? É ficar dentro de casa, aprendendo a conviver com o marido, com o filho, com os filhos, ou é estar nessa correria onde a gente não para olhar para dentro de nós? O que é mais estressante? Então, na verdade, hoje a gente vive uma epidemia global de obesidade. Muitas pessoas estão pegando esse tempo livre para se cuidar, para pega esse tempo livre, porque, na verdade, nessa pandemia, não é férias, é diferente. A gente acorda, põe a roupa e vai trabalhar no escritório. E aí, no mesmo local, você vai para a cozinha preparar os alimentos. No mesmo local, você dá alguns passos, você vai para o seu quarto dormir. Mais alguns passos, você tem a sua academia, que é a sua sala. Então, algumas pessoas, elas estão trabalhando dessa forma. Outras, nessa epidemia global de obesidade, principalmente agora na pandemia, o que elas estão fazendo? Comendo sem parar, bebendo, fumando, preocupadas e com medo do futuro. E tudo isso é muito estressante. A pergunta é, será que esses fenômenos estão relacionados com o quê? A obesidade. O que será com que está relacionado? A gente vai descobrir até o final dessa palestra. Vamos falar de emoção versus comida. O que acontece aqui? Qual a primeira coisa quando o bebê chora? Vocês vão já fazer a associação. Quem é mãe aqui, quem é tia? Quando o bebê chora, o que a gente corre dar? Ou você dá comida para o bebê, ou você dá a chupeta, né? Mas, normalmente, quando o bebê chora, o que a gente faz? A gente vai lá e dá a comida para o bebê, né? Então, quando
desde criança que a gente está acostumada com essa história de quando eu tenho uma dor, quando eu tenho um sufoco, eu vou lá e como. E isso vem lá dos primórdios, né? Isso vem de muito tempo. E aí, qual é o papel da mãe? Bebê chorou, aí ela pensa, o que será? Ele tem fome ou é a chupeta? A mãe não pensa isso, não. Normalmente ela vai lá e dá o quê? Dá o peito, né? O neném tem que se alimentar. Aí o neném não quer o peito. O neném quer o quê? Quer a chupeta. E aí, o que acontece? Desde muito cedo, a gente está aprendendo a sanar as dores com comida. Vocês concordam comigo que é assim que funciona? E aí, o que acontece? A comida, ela acaba ficando no topo da lista. Hoje, eu estava conversando com uma aluna, ela não mora no Brasil, ela mora fora do Brasil. E ela está sempre usando pequenas coisas para se sabotar. Não é só um pedacinho para dar um gosto. É só isso. Então, o nome disso é papilas infantis. Então, quando você quer entrar no processo de uma vida saudável, uma das primeiras coisas que você vai fazer é começar a desintoxicar as suas papilas infantis. Agora, vamos pensar o contrário. Você já é um adulto, não tem chupeta e também não tem comida. O que você faz? Vamos pensar aí antes da pandemia. Você chega em casa, um dia estressante, bate aquele vazio dentro de você. E aí você pensa, acho que eu vou na geladeira, ver o que tem de comer gostoso. Olha só, o estresse associado com o quê? Outra vez? Comida. Esse vazio, ele vem em quê? Em formato de choro. Lembra do bebê? Então, essas situações, elas acontecem com sequência. E aí, o que acontece? Você aprende desde criança que quando você tem uma dor, quando você tem um sufoco, a primeira coisa que você faz é você ir lá, inconscientemente no seu sistema neuroemocional, que está profundamente enraizado, você pensa assim, esse vazio, eu acho que eu vou comer um pouquinho. E aí você pensa, se eu estou feliz, eu como? Se eu estou triste, eu como. E qual será a solução? Por que muitas mulheres se alimentam de forma saudável, fazem a prática da atividade física e mesmo assim elas não conseguem se manter? Não ganha massa magra, vai na academia todo dia, mas o corpo tá ali, a barriga tá ali. Mas ela fala, eu vou à academia, eu me alimento exatamente como você me orientou, metade do prato é salada, só que o nosso cérebro, ele faz questão de esquecer aqueles pulos que você dá. O nosso cérebro, ele faz questão de esquecer aquelas garfadas que você dá antes de você sentar para comer. É mais ou menos assim. Você, antes da hora do almoço, você vai lá, tá com muita fome, você come uma banana. Ao invés de tomar um copo com água, você vai lá, você come uma banana. No meu programa Domínio e Menopausa, tem um tipo de fome que é a fome-sede. Você confunde. Ao invés de você beber água, você vai lá e come. Então, hoje, a gente precisa buscar o equilíbrio emocional. Principalmente no processo de emagrecimento, no processo de ganho de massa magra e na manutenção da sua saúde em geral. No processo de emagrecimento, a gente precisa ter um conhecimento maior do nosso consciente, que funciona mais ou menos assim. Se eu comer exatamente o que eu comia para ganhar peso, por que eu vou achar que esse mesmo alimento, se eu não abrir mão dele, vai fazer eu ter o corpo que eu quero? Ai, Júlia, mas só um pedacinho. Você sabia? Quanto mais errado você come, menos massa magra você vai ter e mais dificuldade você vai ter
de eliminar os seus quilos? É muito estressante. É muito estressante você entrar dieta e sair dieta e daqui a 15 dias você tem os seus quilos de volta. É muito estressante. Mas o que faz uma pessoa perder 3 quilos em um mês e no mês seguinte, no meu próximo desafio, ela está com o mesmo peso do mês passado? Comer os problemas. Comer as emoções. Afinal de contas, o que é o estresse? No processo de emagrecimento, no processo de massa magra e no processo da manutenção do peso. O estresse, na verdade, é uma experiência emocional e que é bom a gente ter um pouco de estresse, né? Um pouquinho de estresse porque você está ansiosa, porque vai ter aquela noite maravilhosa com o seu marido hoje, com o seu namorado, tá arrumando as coisas, tá naquele... Um pouquinho de estresse é bom. Tá ansiosa para fazer uma viagem, quando era antes da pandemia. Mas o que está acontecendo hoje é que as pessoas, elas estão andando 24 horas ligadas na tomada, altamente estressadas. Você pode perceber que hoje, quando as crianças vão para a escola, qual o tamanho da mochila de uma criança? Você abre a agenda de uma criança, a quantidade de tarefa que tem para fazer. E nós? E nós, mulheres, como é que fica? Em época de pandemia, que todo mundo dispensou as suas secretárias. Deu férias para a secretária, para ela se proteger e você se proteger. Aí você faz. Você lava, passa, cozinha, trabalha e tem que dar atenção para o marido e tem que ficar linda, né? Porque não pode ir para a cama encontrar com o marido feio cheirando a cozinha. Você tem que estar maravilhosa. E aí fica como? Como é que fica o equilíbrio emocional? Fica como o equilíbrio emocional? E no meio de tudo isso, você ainda precisa encontrar tempo para fazer a sua atividade física, para cuidar bem da sua alimentação. Então, o estresse, na verdade, quando uma pessoa está altamente estressada, tem a imagem do gatinho aí? Acho que é o próximo slide. É mais ou menos assim. Imagina você. Você tem um gato e aí ele dá de cara com o cachorro. O que acontece? Ele arrepia todo, abre a boca e faz aquele barulho. Então, nesse momento, o gatinho ele sofreu um grande estresse. E aí ele arrepiou todo. O que aconteceu com esse gato? Naquele momento, ele travou todo. Você pode ver que o estresse, ele trava os ombros, ele trava o corpo e muitas vezes ele dá dor de cabeça e faz os cabelos cair. Vocês sabiam disso? Que o estresse ajuda o cabelo a cair? E muito. Mas até o final dessa palestra eu vou dar a solução para vocês. O que acontece? O estresse bom é só um pouco. Agora, o estresse psicológico, o estresse ele começa aqui. Um susto que você teve. Igual o gatinho. Quanto mais estressada você está, mais o seu tecido adiposo, falando a modo da Julia Press, a gordura, o bucho, ele incha, ele aumenta. Porque o estresse é uma experiência emocional. Quando você tem muito estresse, ele é uma experiência emocional negativa para você. Você pode ver que quando você tem uma carga de estresse muito grande, a sua imunidade baixou e logo em seguida, se alguém tossir perto de você, que não seja o coronavírus, você já está gripada. Por quê? Porque o estresse, ele liberou uma carga negativa chamada cortisol. E o cortisol é o tipo do hormônio. O que ele faz com o seu corpo, o cortisol? Ele vai inchar o seu corpo, do pé à sua cabeça. Ele vai aumentar o tecido adiposo. Sabe quando você pega assim no seu lado? Que sente aquela... Fala assim, meu Deus, eu tô magra, mas eu só tenho um bucho. Ou pior, eu não tô gorda, mas eu sinto que eu tô muito inchada.
altamente inchada. E aí, o que acontece? Parte do nosso corpo, ele, no dia a dia, no nosso andar, caminhar e nas tarefas de casa, a gente vai queimando energia. E o que o cortisol faz? Ele vai transformar essa energia que você iria queimar em formato de gordura. Então, vocês percebem, o estresse, a pessoa come saudável. Logo no início da palestra eu falei, ela come saudável, se alimenta bem, controla as porções, mas ela não sabe controlar o estresse. E por causa disso, ela não consegue perder uma grama, porque a vida dessa pessoa tá no pico. Nós temos uma aluna aqui, a Cristiane. Imagina o estresse que a Cristiane sofreu na Itália. E que não está muito parecido com o que a gente está passando aqui no Rio de Janeiro. Então, o nosso corpo, ele responde esse estresse como se fosse físico. O estresse, ele é psicológico, como eu acabei de falar. Mas o corpo da gente trava. E aí, além de travar, aumenta o tecido adiposo. E aí, quanto mais gordura, menos músculos, mais difícil de perder peso. Isso faz com que a energia seja liberada e utilizada em formato de gordura. Porque é o seguinte, quando a gente está numa mata, imagina você está fazendo uma trilha e de uma hora para outra você percebeu que tem um ser estranho, ou está te seguindo, ou um animal que está ali. Então você tem uma carga de estresse. Naquele momento você está pronto, ou para atacar, ou para lutar, ou para fugir, né? Assim, você fala, meu Deus, quem está aqui? Então, naquele momento, o estresse não aconteceu nada, você só sentiu, é psicológico. Mas o seu corpo travou, o seu corpo sofre com isso. O estresse e a composição corporal. Quando passa pelas situações de estresse, ele aumenta o cortisol, como eu acabei de falar. E ele vai atacar principalmente a sua fonte consumidora de reserva de energia. Aonde que a gente tem mais energia, meninas? Nos músculos. Imagina você ter uma vida sedentária e estressada. Você tem noção do que vai acontecer com você? O cortisol, ele diminui a sua massa muscular para poupar energia ao mesmo tempo que transforma a proteína do músculo em forma de energia. Então, vocês podem perceber, por isso que muitas pessoas, eu faço parte desse grupo, eu treinava muito e eu não tinha musculatura. Mas eu era uma pessoa altamente estressada e eu vivia comendo os meus problemas. Tudo que eu fazia era comer os meus problemas. Eu lembro que eu enchia uma mesa assim, no meu café da manhã, principalmente no domingo, eu colocava uns 4, 5, 6 tipos de derivado do leite, porque eu adoro. Colocava queijo branco, colocava mussarela, enfim, eu enchia a minha mesa, manteiga, iogurte, tava tudo ali. Nossa, então assim, tudo que me fazia mal estava em cima da mesa. Mas eu precisava ver a mesa cheia para eu sentir que eu estava em família. Olha lá, eu comendo os problemas. O que acontece? Quando você perde músculo, aumenta a gordura. E quanto mais gordura, menos músculos. E o estresse, ele aumenta esse ciclo vicioso. Você deve estar perguntando, Júlia, mas como que eu faço para ajudar a combater esse estresse? Só mais uma coisa. O cortisol é o hormônio da fome. Quem de vocês aqui já ficou altamente estressada? Escreve aí no chat. E aí foi comer uma coisinha para aliviar. O cortisol, ele tem uma ação prolongada e viciosa. Quando essa carga chega no nosso sangue, o que vai acontecer? Quando você come o alimento que você tanto ama, que você tanto adora, e dá aquela sensação de relaxamento, assim, ai, agora eu tô relaxada, né? Já comi. Pois é. Aí, em alguns casos, vem o arrependimento. Mas vem coisa pior. O papel do estresse é muito sério, meninas. Insônia, depressão,
O estresse crônico, ele mantém o cortisol em alta. Imagina você ficar igual aquele gatinho, 24 horas por dia. Psicologicamente, querendo atacar todo mundo. Isso acontece com a mulher quando ela está no climatério e na menopausa, sabia disso? É uma vontade louca de pular no pescocinho por qualquer coisa, daquela loucura, aquela vontade. Aí depois que se transforma numa aluna da Júlia Crespo, fala assim, nossa, mas aquela irritabilidade eu já não sinto tanto. Né? Eu já não sinto mais tanto aquela irritabilidade. Eu até sou mais paciente com meu esposo. Então, pessoas estressadas, mulheres estressadas, elas produzem de 2 a 3 vezes mais cortisol. O que é o cortisol? Pelo que vocês aprenderam aqui. É o hormônio que abre o apetite. Aí vamos lá. Você se estressou, teve insônia. Olha o que acontece. Ficou a noite inteira acordada, vai ficar irritada no dia seguinte, e aí você ativa o hormônio chamado grelina. Esse hormônio é o hormônio de querer comer guloseima, principalmente coisas doces. Por quê? Porque quando você está estressada, você não pensa no brócolis, você não pensa num prato de salada, ou então em frutas vermelhas. O que você quer? Você quer uma macarronada? Você quer biscoitos? Principalmente são fáceis, práticos. E por nenhum momento você pensa que eles estão destruindo a sua musculatura. E se destrói a sua musculatura, o que vai acontecer? O seu emagrecimento vai estar cada vez mais distante. Quem de vocês acham que qual é a parte do nosso corpo que mais queima? Que mais queima gordura? Algumas vão me dizer que a parte do corpo mais importante que queima gordura é o coração, né? Batendo forte todo dia. A parte do seu corpo que mais queima gordura é a sua musculatura. Por isso que eu bato muito forte nas minhas alunas que elas precisam fazer atividade física todo dia. Porque não tem como você fazer uma atividade física, não usar um bom pós-treino para alimentar o seu músculo, você não vai conseguir manter. Porque a atividade física, ela vai ajudar a aliviar o estresse. Ouvir uma música, quando você está altamente estressada, maravilhosa aqui, como eu estou escutando agora, falando com vocês, isso ajuda a aliviar o estresse. Então é o seguinte, qual é o papel do intestino para ajudar você a controlar o estresse e o emagrecimento? Você já viu uma pessoa que não vai ao banheiro 3, 4 dias? O nome disso é enfesada. Ela está cheia de fezes. E nós sabemos que o intestino é o segundo cérebro. Imagina o seu cérebro cheio de fezes. Você tem noção como seria? É, meninas. E acontece, e lá no seu intestino é onde há a produção de serotonina. A produção de serotonina é aquele hormônio do bem-estar e da felicidade. Como é que você vai... Imagina, na hora de você fazer aquela noite com o seu marido. Eu vou enviar para vocês um vídeo que está lá no meu canal do YouTube, que eu acho que ele subiu ontem. Uma noite perfeita com o marido hoje, apesar da secura vaginal. É possível. E imagina você namorando com seu marido e você enfesada, com prisão de ventre. Olha que estresse, igual o gatinho lá. Desconforto. O que acontece? Isso vai impactar você. Nem que você tenha o melhor orgasmo do mundo, você não vai se sentir bem. Com aquela barriga inchada, barriga dura. Como é que você vai conseguir produzir serotonina se o seu intestino está preso? Então, resumindo, intestino preso, ele atrapalha demais a sua perda de peso. Eu gostaria que as meninas escrevessem aqui no chat, para quem não é aluna, quem tinha prisão de ventre e quem já não tem mais prisão de ventre. Já melhorou assim, de 0 a 10. Vamos lá, escreva aí no chat. De 0 a 10, quanto você já melhorou a sua prisão de ventre? Você que é minha aluna. Porque as nossas emoções, elas impactam
na nossa digestão e no nosso intestino. Tem uma outra coisa muito séria que eu queria falar para você sobre intestino. Algumas pessoas, eu faço parte desse grupo, que quando viaja, não vai ao banheiro nem pelo amor de Deus. Mas por que será? Porque durante a viagem do avião, elas tiveram medo e sofreram estresse. E aí, se sofreu estresse, o que aconteceu? O intestino prendeu. Porque estudos recentes mostram que o estresse, ele modifica a microbiota intestinal. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês que não está na palestra. Vocês sabiam que intestino sujo, ele causa candidíase de repetição? Aqui só tem mulher, a gente pode falar. Sabe aquela coceira que dá na entrada da vagina, com aquele cheiro terrível? Que você não consegue, nem você se aguenta, não dá para abrir a perna, parece que tem um peixe podre lá dentro. O que acontece é que, quando você limpa o seu intestino, tudo isso acaba. Porque não adianta você usar remedinho, não adianta dar remedinho para o seu marido, porque vai voltar. Então, precisa limpar o intestino. Intestino sujo, ele causa estresse. Porque muitas vezes a aluna fala assim para mim, quando ela está começando lá no programa da menopausa: Júlia, meu intestino é muito preso. Eu já sei que ela está estressada. Ela pode ter uma vida super tranquila, mas se o intestino estiver preso, ela está estressada, ela está irritada, ela está com falta de paciência, não está namorando à vontade com o marido. E tudo isso atrapalha. Mas, além disso, tem o sono, o estresse e a fome. Eu vou ler esse slide aqui e vou falar sobre o sono para vocês. Estudos mostram que o estresse, ele pode aumentar o seu consumo alimentar. O que é isso? O que o estresse faz? Você tá que nem a criança, né? Você sentiu uma dor profunda, você tá com um problema, você tá com muito medo de pegar esse vírus que anda por aí, atacando todo mundo. Mas, se a sua imunidade estiver boa e o seu intestino estiver bom, as suas chances são menores de você ser atacada pelo vírus. E aí, o que acontece? O estresse, o que você pensa em comer? Ah, coisa deliciosa, né? Você quer comer coisas delícias, né? Você aumenta as preferências por comidas energéticas. E aonde tem comidas energéticas? Tem nas coisas açucaradas, né? Nos biscoitos, né? Nos açúcares, nos comfort food. Lá está você comendo seus problemas. Isso leva a um acúmulo de gordura, principalmente no bucho, como diz a coach Julia Kress, como eu mesmo falo. Porque quem dera que o acúmulo de gordura fosse aqui, ó, no pescoço, né, atrás. Quem dera que fosse aqui, na batata da perna, né? Quem dera. Mas o tecido adiposo dessa região aqui, é aqui que cresce. É aqui que fica. Além de tudo isso, aumenta o seu cortisol. Quanto mais besteira você come, mais vontade você tem de comer besteira. Por quê? Você está alimentando as suas papilas. Papilas infantis. Tem muitos adultos que só querem comer coisa de criança. Ou tem muitas mães que têm filhos com 25, 26, 27, 28 anos, que continuam dando todinho pro seu filho. E aí ele cresce, casa e continua querendo comer o todinho no café da manhã. Tem que desvincular, tem que quebrar esse hábito. Porque não tem nada mais desconfortável do que uma pessoa ser taxada como gorda. Eu acho isso um desconforto tremendo. Mas muitas vezes você, mãe, tem que aprender que o seu filho, ele está de olho em você. Acho que foi essa semana, uma aluna, a Zélia, ela postou no grupo um prato saudável, vegano, lacto-vegano, que a filha dela preparou. Mas por que a filha dela preparou aquele prato lacto-vegano? Porque ela viu a mãe a semana inteira preparando pratos lacto-vegano. Então, o seu filho, ele está de olho em você. Se você faz besteira, se você fuma, se você faz atividade física, a sua alimentação, eles estão de olho na gente.
Não adianta só dizer, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Isso não funciona. Então, o estresse, ele aumenta a fome, meninas. E não é pouco, não. Ele aumenta muito. E tem uma outra coisa. Ele aumenta a resistência à insulina. Quero dizer que você fica mais difícil de emagrecer. Vocês que aqui, a maioria que é minha aluna, você pode ver que tem os alimentos permitidos e os não permitidos. E quais são os alimentos permitidos que te ajudam mais a emagrecer? São aqueles com índice glicêmico mais baixo, são os menos doces. Porque muitas vezes o seu corpo está estressado e você está com o cortisol lá em cima, produzindo mais grelina, com mais vontade de comer besteira por causa da quarentena, porque não tem a ginástica da praia, porque está trancado no trabalho, não pode sair, não pode visitar os filhos. E tudo isso faz com que você tenha aquela pressão de que você está presa numa jaula. E o que você vai fazer? Coisas que vão aumentar a sua fome, os comfort food. E qual é o papel das nossas emoções? Vamos pensar aí, meninas. Pesquisas indicam que os estressores psicológicos afetam a função executiva e as pessoas acabam tendo menor controle sobre a alimentação. Funciona mais ou menos assim. Deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Você está decidida a emagrecer. Está super bem, foi no mercado, comprou tudo, né? Já falou para a pessoa que você tem aí na sua casa, né? Pode ser você mesmo, eu vou preparar aqui a alimentação. O que aconteceu? Você sofreu uma carga de estresse, aconteceu alguma coisa aqui na sua casa, e aí de uma hora para outra, em cima da sua mesa de centro, perto da televisão, já tem um pacote de biscoito, já tem um prato de macarrão, já tem lá um monte de coisa. Aí você fala assim, meu Deus, há 10 minutos atrás eu cheguei da feira para comprar os meus alimentos para fazer a dieta e eu soube de uma notícia que pode prejudicar o meu futuro. Quem sabe eu vou perder meu emprego, quem sabe eu vou ter que hipotecar minha casa, pagar conta. Jesus Cristo, meu marido acabou de receber um e-mail, dispensaram meu marido pelo WhatsApp. Que falta de consideração, nenhuma ligação. Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas futuramente? E aquele momento ali deixou você atordoada. Você esqueceu que você tinha acabado de comprar todos aqueles alimentos e você já está de cara ou com um copão de cerveja ali bebendo para tentar esquecer, né? Assim, né? Algumas pessoas bebem para esquecer. E aí elas não têm controle sobre a alimentação. Porque o estresse, ele ativa aqui na nossa mente uma região cerebral selecionada das emoções que ele desencadeia uma coisa chamada comer emocional. Você precisa comer para se sentir mais preenchida. Vocês entendem, menina, o que eu estou falando para vocês? Então, esse comer é para sentir, não é para encher a barriga, é para acalmar os ânimos. Parece que o açúcar, o salgado, a comida altamente gordurosa, ela vai acalmar os seus ânimos. E aí eu queria saber de você o seguinte, alguém já passou por isso? Eu acalmava os meus ânimos com um pacote, não faço mais isso, tá, meninas? Mas eu sei como vocês se sentem. Eu acalmava os meus ânimos com um pacote de biscoito recheado. Aí depois, biscoito recheado é muito gorduroso. Vamos lá no biscoito maisena, aquele vitaminado. Só Jesus na causa, aquele biscoito vitaminado. Então, esse era meu comer emocional. Principalmente, molhar ele assim no cafezinho. Aí você fala, não, vou comer só 3. Aí o pacote tá ali, né? Aí você fala, não, mas sobrou um pouquinho de café, vou comer mais 2. Quando você cuida, o pacote tem 3, 4. E aí você fala, você olha pro pacote e diz assim, tem poucas calorias. Mas ali é 30 gramas. As calorias que estão no pacote é calorias para 30 gramas. O que acontece quando você come aquele pacote de biscoito, né?
gruda nos dentes e ele chama para você comer mais. O que eu ensino para as minhas alunas quando elas fazem M, besteira? Ou antes de fazer a besteira, o que faz? Tô louca, enlouquecida para comer aquele biscoito. Meu Deus do céu, tô nervosa, o marido saiu, não tá chegando, o telefone dele toca, o que será que aconteceu? Você corre pro pacote de biscoito, aí você olha pro biscoito, o biscoito olha para você, você fala, ó, vou tomar um copão d'água, depois, ó, você escova a língua, aí fica com aquele gostinho de creme dental na boca. Isso é uma das alternativas que eu ensino para as minhas alunas, porque aqui nessa palestra tem alguns convidados. Então, já estou dando aqui para vocês uma dica mestre. Então, o estresse ele pode aumentar com essa ativação dessa região aqui, ó. Porque o estresse é psicológico e você sente ele no corpo. E o comer emocional, ele vem do estresse. Agora tem um detalhe que eu queria falar para vocês. Ah, eu ganhei peso porque eu fiquei estressada. Gente, o estresse não é uma pessoa. O estresse, você pode controlar o estresse. E uma das maneiras que você tem de controlar o estresse é descarregando, fazendo uma atividade física. Eu já falei um pouco sobre o sedentarismo, o papel do sedentarismo e do sono, mas eu vou reforçar aqui. Uma revisão de mais de 160 pesquisas demonstrou o quê? Uma associação consciente entre o estresse e a redução da atividade física. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais estressada está a mulher, menos vontade ela tem de se alimentar bem, menos sonos ela tem e menos vontade ela tem de fazer atividade física. Vocês sabiam disso? Quando eu digo nas redes sociais, e eu falo para as minhas alunas que quanto mais estressada você está, mais atividade física você precisa fazer. Mas a pergunta é, mas se a pessoa não tem ânimo para fazer uma atividade física, o que ela vai fazer? Ela precisa elevar o seu nível de consciência. Mas, Júlia, mas como é que eu vou levar o meu nível de consciência? Não se preocupe. Se você não consegue sozinha, existem profissionais que te ajudam a elevar o seu nível de consciência. E eu sou um desses profissionais, tá ok? Um fator que contribui para isso é a privação do sono. Quando a pessoa está estressada, ela não dorme. Ela não dorme se ela não for aluna da Julia Kress. Porque se ela for aluna da Julia Kress, ela vai dormir. E se ela for aluna da Julia Kress e mesmo assim ela não dormiu, porque ela fez uma M muito grande antes de dormir. Te garanto. Ela fez uma M muito grande e ela fugiu do controle das suas emoções. E aí, se você faz uma besteira dessa antes de dormir, como, por exemplo, tomar um café com açúcar. Gente, existe uma gama de alimentos que você não pode, de alguma forma, fazer uso dele à noite. Você quer ver uma criança não deixar você dormir, é você dar coisa açucarada para ela à noite. Por quê? Porque o açúcar é energético. O açúcar... O que fazem as pessoas que querem passar no concurso? Tomam café sem parar, não é assim? Vai ficar a noite inteira estudando. Mal sabe eles, fugindo aqui um pouco da palestra, que a nossa mente, ela só grava informação a cada 1 hora. Então, de hora em hora, se você está estudando, você precisa parar 10 minutos fazendo uma coisa que tem nada a ver com seus estudos, para você voltar, recarregar as baterias, beber uma água e você volta outra vez. Tá? Um fator que contribui muito para isso é a privação do sono. Então, a falta de sono aumenta o estresse. Aí você não dormiu à noite. No dia seguinte, o que você tem? Vontade de comer, não é brócolis. Vontade de comer? Bolo. Não é um bolo de aveia. Não é. Você quer comer um bolo com calda. Você quer se presentear, né? Recompensa imediata. Imediatamente eu preciso me sentir bem. Então, pessoas estressadas, elas tendem a ter a pior qualidade de sono, afetando a disposição para a realização de atividade física.
E aí, comportamento sedentário. Júlia, mas agora na quarentena, agora eu tô sem academia. Não tem problema. Se você ainda não faz parte de atividade física aí na sua cidade, você pode fazer um aulão experimental dentro do grupo Projeto Ser Magra Ipanema. Você faz uma aula experimental e para continuar, você fala com a minha equipe no Message como é que faz para continuar, que eles vão te explicar. Mas afinal, o que a gente pode fazer? A solução é adotar um estilo de vida saudável. Quem já é meu aluno aqui já está nesse pique de um estilo de vida saudável. Mas quem é aluno e está dando umas escorregadas, eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. Tudo que você escorrega, que você esquece, o seu corpo não esquece. É mais ou menos assim. Vou explicar para você. Você tem uma amiga que ela é fumante. Mas você fuma. Mas vira e mexe, ela fala para você: ai, amiga, só um traguinho. Quando é que você acha que essa pessoa vai parar de fumar? Nunca. Nunca. Quando você adota um estilo de vida saudável, o máximo que você pode fazer é uma refeição no final de semana, ela ser um pouco mais liberada, mas de preferência o almoço. Escapar não é comer biscoitos, não é comer bolos. Um final de semana comer um bolinho no café da manhã com o maridão, um bolo de aveia com banana, super tranquilo. Agora, não adianta você fazer o bolo e comer café da manhã, lanche da tarde, para dormir até acabar. E aí não dá. Sem condições. Aí, por mais que seja o bolo de aveia, você vai ganhar peso. Então, adotar um estilo de vida saudável é você vestir a ideia que, a partir de hoje, metade do seu prato precisa ser verde. Totalmente verde. E o restante da alimentação, você vai de acordo com as suas orientações, se você não é minha aluna, com o seu nutricionista. Ou se você já é minha aluna, você já tem a orientação certa, quais são os alimentos permitidos e os não permitidos. Qual a dica que eu quero dar para você hoje? Para você estar presente. Esteja consciente e presente. Uma das coisas que eu peço sempre para as minhas alunas é que na hora de comer, senta e come. Porque o que acontece muito com mãe, avó, tô vendo que a minha aluna ali, Lúcia, tá com a sua netinha no colo. Tô vendo ali a netinha no colo ali. E o que acontece muito é que a mãe, é que a avó, ela coloca a comida dela, mas aí ela para fazer a comida do outro filho, do outro filho, do outro filho. E com isso, ela vai comendo de prestação. E ela acaba comendo mais do que deve, porque aquela comida de prestação não vai satisfazer. De maneira nenhuma. Então, isso é comer consciente. Então, não, coloca o prato para todo mundo, coloca o seu e fala: eu também vou sentar e comer agora com todo mundo. Qualquer coisa que vocês quiserem, vocês vão ali e panha, porque a mãe, porque a avó também, a avó precisa cuidar. Então, vamos lá. Então, as dicas aqui de Mindfulness. Mindfulness é uma técnica de relaxamento que você pode aplicar no seu dia a dia. Funciona assim. O que é estar consciente e presente? Quando você fecha os seus olhos para você meditar você faz em qualquer lugar. Você senta para meditar e aí vem muitos pensamentos na nossa cabeça. Nossa, é um pensamento atrás do outro. Então, quando você fecha os seus olhos, você imagina que você está sentada numa estação de metrô ou de trem. E aí é o seguinte: trens passam, trens para e trem vai. É mais ou menos assim. O seu pensamento, ele chega e você fala: obrigado por vir, eu deixo você ir. E aí você fecha os olhos, os pensamentos vão passando e você vai deixando ir. Essa técnica de Mindfulness, ninguém para de pensar.
Simplesmente você está permitindo que os seus pensamentos eles vão. Permite que eles vá. Então, sentar e comer, ele é essencial. Como, por exemplo, agora na quarentena, você chega na beira do fogão, já põe o prato ali, você já come. O que vocês acham de você mesmo, mesmo que você esteja sozinho em casa, de você mesmo preparar a sua mesa para você comer? Será que você não merece? Você senta na mesa, põe ali o paninho, põe o seu prato, seu talher, põe ali seu prato, e você senta ali e come. Porque ali você está vivendo um dos momentos mais nobres da vida, que é alimentar a sua mente e o seu corpo. Normalmente, pessoas que praticam a atenção plena, elas tornam pessoas mais com autocompaixão. Essa autocompaixão, meninas, eu estou falando autocompaixão de si própria. O que pessoas fazem quando elas estão altamente estressadas? Elas não entram no processo emocional de comer os problemas? De autodestruição? Não é assim que funciona? Começa a fazer autodestruição, em muitos casos, se cortar. Eu aventurando na cozinha, tô queimada, tá? A panela encostou aqui. Então, as pessoas, a depressão delas é tão grande que elas se cortam para tentar tirar a dor. Não é assim? Autodestruição. Comer sem parar também é autodestruição. Você está destruindo inconscientemente, sem querer, a coisa mais preciosa que Deus deu para você, que é a sua imagem, é o seu corpo. O nosso corpo, ele é o templo de Deus. E aí, a comida destrói totalmente. Então, estar presente e consciente do que se passa dentro de nós, ele nos permite melhorar esse controle emocional. Pessoas que praticam a atenção plena, elas se tornam com mais autocompaixão, né? Tenha piedade de nós? Não, eu preciso ter piedade de mim. O que é eu ter piedade de mim? Eu praticar meu exercício todo dia, eu escolher o que eu vou comer todo dia, eu vou sentar para comer, eu vou preparar a minha mesa, mesmo que eu esteja sozinha na minha casa, e a minha mesa, eu tenho apenas um paninho de prato para colocar ali, para forrar meu prato. Eu tô ali, eu comi. Tá, meninas? Então, ter autocompaixão consigo mesma, porque a gente tem muita autocompaixão com os outros, mas e nós? Quem vai ter autocompaixão de nós se nós mesmas não tiver essa autocompaixão? E quando você pratica a atenção plena, de estar consciente, você pode lidar melhor com suas emoções. É muito fácil quando você percebe que você teve uma carga de estresse, você fala, meu Deus, eu preciso comer alguma coisa. E aí, quando você está consciente, fala, não, eu não vou comer as minhas emoções. Tenha uma alimentação saudável. O excesso de peso, ele faz muito mal para a saúde. Não é só para os olhos. Às vezes, acontece muito, vou falar aqui uma coisa para vocês, às vezes pode até doer. Mas é mais ou menos assim. Normalmente, eu pergunto para o aluno, né? Primeira pergunta que eu faço é, Júlia, quantos quilos vai eliminar? Tenho 10. Tem quanto tempo que você saiu desses quilos, que você estava 10 quilos a menos? Desde que minha filha nasceu, quando eu casei, eu quero voltar ao manequim 40 que eu casei. E aí eu pergunto, como é que tá o relacionamento de vocês? Você e seu marido? Tá frio, ele tá estranho. Sei o que tá acontecendo. Ele não é mais carinhoso comigo. Só me procura para a hora H. E aí eu penso. Aí eu faço outra pergunta. E seu marido engordou muito? Não, menina, ele tá inteirão, mesmo jeito. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, meninas, com muita sabedoria. Homens, é pelos olhos. Meninas, estejam sempre bonitas pro marido de vocês, pro companheiro de vocês. Homens, a gente conquista pelos olhos. Não adianta você pegar aquela calcinha bege, com um furo atrás, vestir ela para dormir. Pelo amor de Deus. Durmam de calcinha preta, sexy, vermelha. Mesmo que o marido não funciona, tá lá, ó. Né? Mas pelo amor de Deus.
Ah, eu vou usar aquele camisola de florzinha. Gente, homem não tem vontade de camisola de florzinha. Homem gosta de cores picantes. Não adianta você pegar a camiseta do Lula, camiseta da Dilma, camiseta sei lá de quem, do político, e dormir com ela, porque é quentinha. Você tem que dormir com o seu marido, como com o seu namorado, como se você estivesse dormindo com ele pela primeira vez. Ai, Júlia, pelo amor de Deus, não dá, não aguento. Tenta. Compra as camisolinhas bonitas para dormir com ele. Porque o homem é isso aqui, ó. Como é que você quer que ele volte a ser animado com você se você não se ajuda? Além de uma vida saudável, ter um relacionamento legal, deixa um dia mais feliz. Ele chega todo feliz na cozinha, né? Oi, bem, como você tá linda? Você fala, seu desgraçado, seu cachorro, né? Ontem teve uma noitada comigo, você tá me amando desse jeito, né? Tá bom, né? Acontece em todas as casas, tá? A minha também. Aqui também acontece igual, né? Amor, não sei por que eu tô te amando mais hoje. Eu sei porque ontem foi bom, né? Então, meninas, isso é muito importante. Então, o excesso de peso, voltando aqui, ele não prejudica só os nossos olhos. Ai, Júlia, eu não aguento nem me ver no espelho. E o coitado do marido também. Ele tá com você porque ele te ama muito. Certo? Então, vamos melhorar cada dia. Tem que se manter linda, 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 linda todo dia. Não precisa estar maquiada, né? Mas tem que estar bonitinha. Você está dentro de casa o dia inteiro. Você está em casa o dia inteiro. Ele está em casa o dia inteiro. Então, pelo amor de Deus, fique bonitinho dentro de casa, tá? Eu estou bonitinha o dia inteiro, né? Eu fico de short, né? Meu marido enlouquece comigo. Ele fala, meu Deus do céu, essa mulher tá me deixando louco. Eu falei, tira a mão, que esse né, tá achando que sei o quê. Toda hora eu, hein? Mas de propósito, deixa ele doido mesmo, entendeu? Eu falei, ó, tá achando que eu sou o quê? Qualquer um assim? Ele fala, mas quando a gente namorava, você queria toda hora. Eu digo, agora casei diferente, tá, querida? Agora, ó, come aqui. Quando eu quero, a hora que eu quero. Né? Você que manda, não. Quem manda nesse negócio aqui sou eu, tá? Você fica quieto, tá? Que mais tarde eu vou pensar no seu caso. Aí o cara, ó, dia inteiro pensando, será que ela vai me dar hoje? Será que ela vai me dar hoje? Aham. Então, assim, o ideal é você pegar o marido pela mente. Não fica pelos olhos, pela mente. Só isso que funciona. Agora, eu falo assim, tá com a autoestima baixa, não consegue me olhar no espelho, não tem vontade de nada, não vai fazer atividade física, não quero fazer academia? Ah, quando é academia? Abre quem sabe. Minha querida, seja inteligente, pelo amor de Deus. Ó, se você não aguenta nem se ver, imagina o coitado do marido, do namorado, Jesus Cristo amado. Não fique chateada comigo, não vá lá no Instagram me bloquear achando que eu sou, né? Tô sendo sincera, tô te ajudando. Então, comer de forma saudável, fazer de 5 a 6 refeições por dia. Júlia, de 3 em 3 horas? Não sei. Você come a hora que você tem fome, né? Agora, pelo amor de Deus, na hora de comer, tem que botar uma proteína assim junto. Eu sempre gosto muito do ovo, porque o ovo, ele é super saudável, tem bastante proteína, tá? Então, além disso, meninas, por que eu falo que o seu prato tem que ser metade salada? Por quê? Isso é um comportamento, tá? Não estou falando o que você tem que comer. É muito importante porque tem fibras. E a salada, ela não tem gordura, não tem sal e não tem açúcar. É natural, tá? Vitaminas, minerais, fibra, chá. Escreve aí, qual o chá que você está tomando? Os fitonutrientes. Gente, fitos. Daqui a pouco vocês me mostram. Fitonutrientes. O que são fitos? Os fitos são alimentos que eles vão trabalhar fazendo a reposição natural do estrogênio. E o que é o raio desse estrogênio? É o principal hormônio que equilibra o corpo e a mente da mulher. Quando a mulher não ovula mais, significa que o estrogênio dela pingou a última gota. E tudo ficou enlouquecido. O peso não consegue mais emagrecer, ele tem que ser. O colesterol sobe, a labirintite, né? Você fica meio zonza, não pode baixar a cabeça. Ai, misericórdia, aquela aula lá do personal da Júlia me deixou louca, tonta, não consigo. Ai, eu já fiz de tudo. Igual a minha aluna aqui, Lúcia Patrocínio, aqui tá ali de blusa ali. Júlia, preciso perder 7 quilos. É você mesmo, Lúcia. Eu agora vou pegar você na Berlina. Preciso perder 7 quilos. Mas já como normal,
eu já faço muito exercício. E eu falei, que exercício? Eu falei, ela, pilates. Eu, Você faz o quê? Pilates. Eu, Tá de brincadeira comigo, né? Você quer emagrecer fazendo pilates, né? Pilates é bom para alongar, para esticar a coluna, né? Pra você ficar bonita, assim. Eu falei, você vai ter que fazer um exercício sério, né, meu? Pelo amor de Deus, né? Tem que parar com essa história de depois do pilates comer um prato de macarrão, pelo amor de Deus. E aí ela disse, não pode não, mas atleta não come. Eu falei, você não é atleta, você tá 7 quilos acima do seu peso, que é o quê? Você tem que parar com essa história, né? Você não é atleta não, pare com isso. Aí, 45 dias depois, escreve aí no chat, Lúcia, menos 8 quilos. E aí, tirei a tapioca dela. E ela, minha tapioca? Eu falei, fábrica de barriga. E ela, mas dizem que é melhor tapioca do que pão. Eu falei, olha só, os dois são ruins. É o diabinho e o diabão. Ó, parar com essa história. Você vai fazer o cardápio lá da doutora Ana Viviar. Tá parando com essa história aí, negócio assim. Não é comigo, não. Você sabe que eu mando bronca, né? Eu mando áudio de arrepiar, sem dó. Fiscalizando de jeito nenhum, tá? Vocês que não são minha aluna já fiquem sabendo. Eu falo mesmo. Sabe por quê? Porque eu falo o que você precisa ouvir, não é o que você quer, tá? O que você quer, não dá. Tudo isso é bom para o controle de peso. Tudo isso que já está falando ali, comer de forma saudável. Mas você fala assim, ai, Júlia, eu já sei tudo isso. Já tentei de tudo. Não consigo baixar 1 grama. Se você sabe o que comer, está com excesso, está com obesidade de informação. O que é obesidade de informação? É a pessoa sabe exatamente o que tem que fazer, mas a mente dela não deixa ela avançar. Significa que você precisa de ajuda. Você precisa de um profissional para te motivar, porque você já está no caminho, você já sabe, mas você está comendo as suas emoções. Simples assim. Você diz todo dia que sabe o que tem que fazer, que já foi ao nutricionista várias vezes e que você já foi comer. Só que eu trato de você a sua emoção. Você vai elevar o seu nível de consciência. E aí, meninas? O que é o estresse? A gente falou muito sobre estresse, né? Porque essa palavra é desde a criança, a vovó, o adolescente, a mulher no climatério na menopausa, que sofre com muito, porque a paciência vai no zero. Eu lembro uma vez que eu taquei uma panela no chão. Olha, se meu marido não dá um pulo, já acabado com os dedos dele. Depois eu fiquei com tanta vergonha. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Coitado, não fez nada comigo, só porque ele fez. Ele me fez uma brincadeira e eu odiei a brincadeira. Eu falei, pá! Eu falei, Jesus, como que eu perdi o controle? Como assim? Aí ele falou assim, Júlia, você tá doida? Eu falei, fiquei 5 minutos doida. Mas já voltei meu normal. Era o climatério chegando, meu Deus do céu. E o climatério não bate na sua porta para te avisar, não, tá? Ele vai lá e chegando. Então, o estresse é quando você perde o seu controle. Então, quanto mais perto da menopausa você vai chegando, maior é a sua carga de estresse. Por quê? O estrogênio está entrando em baixa, você está ficando no desequilíbrio igual a labirintite. Passou dos 35 anos, tem que fazer um exame chamado FSH. Passou dos 40, a menstruação começou a falhar, socorro. Socorro mesmo, tem que correr. Por quê? O estresse, quando você está ansiosa, que vai ter uma noitada lá com seu marido, está esperando uma resposta de um emprego, está montando uma empresa online, e esse é um estresse bom, sabe? Não é ruim, não. Agora, o estresse negativo, ele causa uma mudança comportamental muito alta em você. Eu tenho uma outra aluna, vou contar aqui a história de outra aluna. Ela está fazendo obra na casa dela, e ela diz assim, Júlia, estou ansiosa. Eu falei, por quê? Fazendo obra na minha casa. Eu falei, o que é a obra tem a ver com comida? Aí ela assim, ela não está aqui na palestra não, mas deixa ela comigo. Não é você não, Cláudia. Estou fazendo obra na minha casa. Eu falei assim, me diz uma coisa, e já tem o dinheiro da obra todo? Não. Eu falei, pra que você está comendo os dedos, comendo macarrão, mulher? Você está gastando dinheiro da obra, comendo a comida toda.
eu tenho que comer menos para sobrar dinheiro para a obra. Eu tenho que comer mais folha para matar essa fome louca. Eu falei para ele, escuta, vamos pensar aqui. Se você comer até explodir o seu bucho, vai resolver o problema da obra? Não. E se você não comer, vai resolver? Também não. Então escolhe. Eleva o nível de consciência. Está ansiosa para comer alguma coisa? Vai lá como um ovo. E você pensa, meu Deus, quanto mais comida eu comer da minha geladeira, mais eu vou ter que comprar e menos dinheiro para a obra vai sobrar. Isso sim é elevar o seu nível de consciência. Não é ir lá na gaveta dos biscoitos do seu filho, de levar os biscoitos para a escola, que já está errado, porque criança não pode estar levando biscoito para a escola, tem que levar outras coisas, que biscoito é destrutivo. Em vez de você fazer isso, a primeira prateleira da sua geladeira precisa ter todos os alimentos que você quer. Porque ali está o seu festival de coisa. Ali está o seu mundo para você comer. Ai, Júlia, mas eu vou comer só um biscoitinho maisena. Se você se controlar, o problema é que você não se controla. Não se controla. Só se alguém te der um e esconder o outro. Duvido se bater aquela loucura. Você comeu aquele pedaço de bolo maravilhoso de aveia. Deu vontade de você repetir. Se você for no banheiro, escovar os seus dentes, escovar a sua língua, eu duvido que a vontade continue. O problema é você fazer. Lembrando que o estresse abre o seu apetite. Ah, Júlia, eu ganhei peso por causa do estresse. O que acontece muito é que as pessoas ficam culpando o estresse como se o estresse fosse outra pessoa. O estresse não é outra pessoa. O estresse é você que vai controlar. Tá? O estresse, ele sempre vai existir. Sempre. E ele pode ser considerado hoje uma condição mundial crônica contemporânea. Eu quero que vocês anotem todas. Mas eu vou repetir aqui para vocês. Coma quando você sente vontade. Pare, sente e você preste atenção. Saciedade. E como é que a gente faz para ter saciedade? Colocando proteínas junto com a nossa alimentação. Eu gosto muito do ovo. Se você estiver sozinho em casa, o maridão está trabalhando, o seu esposo, ou você mora sozinha, está trabalhando e você está sozinho em casa, coloque lá um paninho, arruma lá a sua mesinha, você senta e você come, tá? Se você trabalha como cuidadora, se você está trabalhando em ambientes de alto nível de estresse, como hospital, essa coisa toda, então é o momento de você sentar e comer, tá? Utilize garfo, faca, deposite as toalhas de mesa, enfim, para a sua mesa. Muita atenção com a mastigação, você que está em casa, vendo aquelas notícias ruins. Gente, a televisão traz muita notícia ruim. Eu tenho 3 semanas que eu não vejo TV. Quando eu entro no Fantástico. E eu só entro depois das 9, porque aí, de 8 às 9, já passou a notícia ruim toda, já está abrandando, né? Já tá mais leve. Comer olhando para a televisão, o seu paladar, a papila, ela não envia mensagem para o seu cérebro falando assim, estou satisfeita. Quando você come, prestando uma atenção numa notícia ruim, você perde até a fome. Então, vamos ter atenção plena, tá? Sirva porções menores. O que eu quero dizer com isso? A panela está logo ali. Você não tem que encher o prato. Você põe uma porção menor. Se você quiser, você vai lá na panela e repete. E nesse inteirinho que você anda da mesa até a panela, você já está trabalhando no processo de saciedade. Não coma com pressa. Coma com garfinho de sobremesa. Isso é importante para mastigar mais. Eu acho muito legal essas famílias que têm um hábito de meditar, de orar. Eu converso com as minhas plantas. Quando eu fazia trilha, antes da pandemia, eu sempre falo com as plantas, eu falo, nossa, você é muito linda, nossa, eu te respeito tanto, como a natureza é linda. Então é tão bom, né, a gente sentir assim, sabe? Quando você é agradecida, quando você é piedosa consigo mesmo. Tome água antes e depois das refeições. Porque muitas vezes você que está aqui, que não é minha aluna, você pode ter fome disfarçada de sede. Coma cada refeição como se fosse a primeira da sua vida. Bom, meninas, meu nome é Lúcia Patrocínio, moro no Rio de Janeiro
Na verdade, eu comecei essa mentoria com Júlia Clesse, eu pesava 61,450. E em um mês, eu perdi 7 quilos. Agora eu estou com 55 quilos. E sempre querendo muito mais, né? Ainda quero chegar nos 53. Na verdade, eu já cheguei onde eu queria, né? Mas como eu achei que não foi tão difícil, não. Eu achei que eu não ia conseguir. Eu achava que tudo isso não era para mim, né? Quando eu entrei no programa e tudo, eu falei assim, isso não é para mim, não. Aí eu tentei conseguir, graças a Deus, e a Júlia cresce, que ela pega no pé mesmo. Né? Mas se ela não pegasse no meu pé, nada disso ia acontecer. Macarronada, né? É verdade. Bom, não, né? É mais a minha... Não vou nem falar. Tá certo. Lúcia, por que valeu a pena ser uma aluna da Júlia Cress? Olha, valeu a pena por causa do seu acompanhamento. A tua ajuda foi fundamental para mim chegar no peso que eu estou agora. Eu tive, antes de entrar na sua mentoria, eu fui procurar uma nutricionista, mas na primeira semana eu fiz tranquilo. Aí depois, logo na segunda semana, eu já desisti. Por quê? Porque ela passou para mim uma lista de coisas para mim comer e não me ajudou em nada. E você não, você ajuda, você quer ver os pratos. Isso aí é fundamental. Foi fundamental para mim acompanhar o dia a dia. Na verdade, se acompanhar o dia a dia. Na maioria da nutricionista, ela pega, te manda, te dá uma receita e você volta daqui 3 meses, lá 2 meses. E eu sabia que eu não ia conseguir. E eu desisti logo na segunda semana. E com você, não. Na primeira semana que eu comecei a fazer a dieta, na primeira semana eu já perdi 2,4 kg. Então, para mim, isso aí foi fundamental. Aí, cada dia, eu fui empenhando cada dia mais. E cheguei no meu objetivo, que foi 55 quilos. Só que agora eu quero muito mais, eu quero 53. Tem várias pessoas que não são alunas. Você recomendaria o acompanhamento com a Júlia Cress pelo domínio da menopausa? Com certeza, meninas têm que fazer. É muito bom. Sem acompanhamento da Júlia, a gente não consegue. É muito difícil. Eu tenho isso como experiência. Não foi difícil com a Júlia, foi fácil. Para falar a verdade, para mim foi fácil com a Júlia. E eu aconselho, faça e vocês vão ter o resultado. Mas faça direito, menina. Obrigada pela confiança. Cristiane, você está falando de onde? Eu estou falando da Itália. Vivo na Itália. Cristiane, falando em estresse, você sabe o que é isso, né? Muito, muito. Sim. Muito mesmo. Sem a tua ajuda, onde eu estava? Uma panela desse tamanho. Cristiane, eu estou vendo que você chegou a 65 no meio desse estresse. Como que é isso? Sim. Você está acima do peso no meio da pandemia e não tem 2 meses que você tinha 71 e já está com 65, eu vi hoje lá no grupo. Como que é isso? O que você fez de diferente? Faz um resuminho aí de 1 minuto. Para mim, eu acho que o resultado foi a ginástica também. Muito, porque não fazia movimento. Bati muito na sua cabeça você fazer ginástica, você não queria fazer. Tu falava muito. E o pior de todas, porque a gente ficou quase 2 meses fechado. A gente só podia caminhar 200 metros da casa, da portão da casa, 200 metros. Aí, como eu ia fazer? Não tinha como. Foi muito difícil. Né? E nessas aulas que você colocou no grupo, que eu acho que é uma ótima ideia, maravilhosa, a gente pode fazer a qualquer hora. Isso me ajudou muito também. E a dieta vegana. Lactovegana. Lactovegana, isso mesmo. Me ajudou muito. Eu acho que dessa vez você foi mais forte, porque você chegava de noite e você se sentia cheia, você não tinha vontade de comer. Diz uma coisa, Cristiane, você é aluno do programa Domínio a Menopausa. Você recomendaria? Certo. Eu recomendo sim.
Porque não existe, eu fiz a dieta das, como se fala? Da sacolinha, que é uma batida pronta, que você faz, você perde os quilos, mas daqui a 3 meses te garantisco que você pega tudo aquilo que tu perdeu até mais. Fiz a dieta também com a não pegar os nutricionista. quilos de volta, é chegar nos 60 e segurar os 60. E fiz também com a nutricionista, que ela até errou, porque me deu tudo integral. Tudo integral, porque aqui você come muita massa, você come muito doce. Fica difícil. Os italianos comem muito. O brasileiro come, mas o italiano mais. E tudo é massa. Primeiro, segundo e terceiro, e depois o quarto. Você sabe, Ju, você teve aqui. Jane, e aquela irritabilidade que você tinha? Como é que tá? Aquela coisa de... Estou mais calma. Por incrível que pareça, eu acho que a diferença, como se fala, fazendo detox, eu não sei, me encheu em alguma coisa. Entendeu? Tenho mais força. Pego de manhã, saio de casa, vou fazer a minha caminhada para ir para o trabalho. E já é uma coisa diferente, é muito, não sei explicar, muito diferente. Muito bom. Você está mais calma agora? Estou mais calma e, como eu te falei, você conseguiu fazer eu parar de fumar, que fumava muito. Parar de fumar? É bom isso. Parei de fumar. O que mais que eu parei de... foi o cigarro e o açúcar, que eu tinha esquecido, que eu não como mais açúcar. No café da manhã, não uso mais açúcar. É muito importante. Em casa minha pode viver sem açúcar. E meu marido é diabético, tu sabe. Por isso que é melhor não ter. Parabéns, Cristiane. Obrigado por tu, Sem tu, não existe, né? Não tem dieta sem tu agora. A minha general, né? Como a gente fala, a general pega no super. A Lúcia tá rindo. Essa história de general. Pego mesmo.